Quem é você? Quando você olha no espelho, você se reconhece? Você é feliz com a imagem que você enxerga lá? Para quem fez o workshop, eu fiz essa pergunta aí. Então, eu queria te mostrar que aquela imagem que você vê no espelho não é a mesma que as pessoas enxergam de você. A imagem que você vê no espelho é o reflexo da imagem que você tem aqui na sua mente. Essa imagem que você tem na sua mente chama autoimagem. E essa imagem, essa autoimagem que você tem sobre você mesmo, ela é cheia de filtros. E esses filtros estão na sua programação. Tudo que você viveu, todas as experiências que você já teve na sua vida, todo o significado que você já deu para elas, todas as verdades que você acredita, tudo isso faz parte da sua programação. E essa programação está totalmente ligada com a sua autoimagem. Então, muitas vezes a gente quer mudar o nosso exterior, a gente quer mostrar que a gente é mais forte do que a gente pensa que é, só que muitas vezes a gente não consegue. Por quê? A gente quer mudar isso no externo. E a verdadeira mudança está do lado de dentro. Então, todo mundo tem que entender como a gente funciona para poder mudar internamente. E quando você mudar internamente, esse reflexo vai ser alterado do lado de fora. E você vai enxergar diferente, as outras pessoas vão enxergar diferente como você é de verdade. Então, o que eu quero te dizer e posso te garantir é que você é muito maior do que imagina ser. Todo mundo tem uma visão sobre nós, mas todo mundo pode ser maior. Então, esse leãozinho aí, às vezes é a imagem que a gente tem da gente. Só que o reflexo que todo mundo deveria enxergar, e é a missão desse curso, lá no final do último módulo, da última aula, após todos os exercícios, eu quero que você se veja pelo menos um pouco parecido com esse leão. Você é muito maior. Eu quero que você enxergue você maior do que as outras pessoas enxergam você. Então, essa é a nossa missão. E todo mundo é muito maior do que imagina ser. Basta tirar essas camadas que são construídas durante a nossa vida. Então imagina que você é como se fosse aquelas bonequinhas russas. Para quem não sabe o que é aquelas bonequinhas russas, se você procurar no Google aí, você vai encontrar elas. Mas é aquela bonequinha que você tem uma bonequinha pequenininha e você tem uma boneca um pouquinho maior, que essa pequena entra dentro dela e depois outra maior, outra maior, outra maior, outra maior, como se fosse várias capas, como se fosse uma cebola. É isso que acontece com a gente desde o momento que a gente nasce. A gente nasce totalmente limpo, totalmente livre, e no decorrer da nossa vida, dos nossos anos, a gente mesmo ou outras pessoas, e a gente aceita isso, então é totalmente nosso, a gente que é o culpado, às vezes inconscientemente ou conscientemente, na maioria das vezes inconscientemente, a gente vai entender isso melhor, mas a gente vai criando capas, criando máscaras, criando rótulos, e durante cada dia a gente vai colocando mais camadas e camadas e camadas, e lá na frente, depois de anos da nossa vida, da nossa infância, a gente é muito diferente do que a gente era. Os nossos sonhos, quando a gente é criança, a gente tem muito sonho, a gente tem muita vontade, a gente tem muito desejo, que conforme a gente vai crescendo e tendo mais responsabilidades na nossa vida, a gente vai perdendo. Na verdade, a gente não vai perdendo, a gente vai esquecendo, porque tudo que a gente pensa e lembra, ele fica armazenado aí dentro da sua memória. Só que, como a gente está com uma vida muito corrida, com diversos problemas, desafios, naquela correria doida do dia a dia, e a cada ano que passa, o ano parece que fica mais corrido, a gente esquece dos nossos sonhos, da nossa essência. E quando a gente se dá por conta, a gente está vivendo totalmente no piloto automático. Então,
a gente tem que parar um pouquinho, pensar, refletir, acalmar os pensamentos e as emoções que a gente tem dentro da gente para lembrar e resgatar essa verdadeira essência aí. Então, você não é os seus rótulos. Você é um ser humano que tem uma consciência. Essa consciência é a sua verdadeira essência, é o que te move. E as suas próprias características, você tem seus gostos, suas vontades, desejos, habilidades, limitações que podem se transformar em outras habilidades que você pode aperfeiçoar elas, e sonhos, vontades. Então, tudo isso forma a sua personalidade. Todo mundo tem uma personalidade única. Só que o modelo de sociedade que a gente vive, o modelo de trabalho, desde o momento que a gente entra na escola, a gente é condicionado a ser igual. Então, as pessoas diferentes é taxado como diferente, estranha, anormal. Então, a própria sociedade cria as pessoas como se fosse uma forma e tirando as características próprias dela. Então, a maioria das pessoas que entra nessa forma acabam virando pessoas frustradas porque fazem uma coisa que lá no fundo não gostariam de fazer. É uma coisa que lá no fundo não gostaria de ser. E o maior problema da sociedade, das pessoas, é se importar com a opinião dos outros. Essa é uma grande guerra que todas as pessoas passam aí. Não é fácil, porque todo momento a gente é julgado, a gente é condicionado e são criados medos, bloqueios lá no nosso inconsciente que você nem tem ideia do qual foi a causa daquilo, que aquela causa às vezes foi pequenininha e no decorrer da sua vida aquilo só foi jogando concreto e aumentando e aumentando e aumentando e ela ficou lá embaixo, escondida. Conforme a gente entra em contato com algo, aquele bloqueio, aquele trauma, aquele medo, ele resgata e vem à tona te bloqueando para você ser quem você é de verdade, quem você gostaria de ser. Então, para acabar agradando as pessoas, a sociedade, o meio, o grupo que você vive, você acaba vestindo um rótulo de uma pessoa que você nem é, de uma característica às vezes que você nem gosta, mas você veste ela e mesmo sofrendo internamente, você acaba vivendo aquilo. Então a gente vai aprender como a gente busca essa causa, essa essência, esse bloqueio e entender como a gente criou tudo isso aí. Então, você não é seus rótulos. Você tem a sua personalidade única. Então, sempre se lembre e comece a prestar atenção na sua vida. Tudo que você faz hoje, todos os hábitos que você tem, é você mesmo que faz porque você gostaria de fazer ou você faz porque simplesmente você foi condicionado ou você nem sabe o porquê, você somente faz. Então, a gente vai trabalhar essa parte dentro de você aí. Então, como eu disse, cada pessoa tem a sua particularidade única aí, né? Quando você fala eu sou alguma coisa, eu estou, na verdade eu sou, você começa a acreditar que é aquilo. Então, muitas vezes a gente fala, eu sou gorda, eu sou magra, eu sou burro, eu sou careca, eu sou cabeludo, eu tenho uma característica que eu não gostaria, ou quando você reforça que você é a sua profissão, eu sou um atendente de shopping, um atendente de loja, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou qualquer profissão que você tenha, ou eu sou um formado em alguma área. Quando você reforça para você mesmo e para as outras pessoas a palavra eu sou, você começa a acreditar que você é exatamente aquilo. E quanto mais você reforça para você,
O mais difícil é a mudança disso. Então, toda vez que você fala eu sou, você não é aquilo. Porque lá atrás, quando você não tinha sua profissão, quando você não tinha essa consciência ou essa característica que colocaram em você, esse rótulo que colocaram em você, você não era nada disso, você nem pensava nisso. Então, você não é nada, você está. Isso é uma condição que você aceitou, que colocaram em você ou que você mesmo colocou em você. Então, comece a trocar a palavra por eu sou, pelo menos internamente, por eu estou. Porque quando você está em uma condição, você tem consciência daquela condição, você pode mudar muito mais facilmente. Então, sempre se lembre dessa frase, você não é, você está. Porque quando eu estou, eu consigo mudar e tirar aquela característica, aquele rótulo que eu não gosto ou que eu não quero para minha vida. E você é quem você acredita ser. Quando você acredita em alguma coisa, suas crenças, você é aquela pessoa. Então, se você acredita que você é um fracassado, que você é uma pessoa tímida, que você não tem coragem de fazer algo que você gostaria, que você tem um bloqueio de alguma coisa, que você tem um trauma, que você tem um medo, você vai refletir aquela imagem e você vai acreditar que você é exatamente aquilo. E aquela crença vai acabar te limitando para fazer o que você gostaria de fazer. Então sempre tenha isso em mente. Tome muito cuidado com as suas crenças, o que você acredita. Porque o que você acredita, você é. Se você acreditar que você pode, que você é corajoso, que você conquista o que você quiser, que você vai conquistar o emprego dos seus sonhos, que você vai conquistar o relacionamento que você deseja, que você vai ser mais feliz, você vai ser. Só que não é tão simples assim como, eu vou pensar e acreditar e vou ser. Quando você pensa com a mente racional, por mais que às vezes você quer acreditar naquilo, você tem uma força, parece, que vem lá de dentro e não deixa você acreditar, você sente um desconforto até em você falar alguma coisa. Então, quando você fala, sei lá, eu quero ser um milionário, eu quero ser uma pessoa musculosa, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida, eu quero ser um ótimo pai ou uma ótima mãe para os meus filhos, eu quero ser um ótimo marido ou uma ótima esposa, eu quero ser um ótimo filho. Você, dependendo do que você fala, e se você tem alguma crença contrária com o que você está falando, você se sente um desconforto. Então esse é o primeiro teste, o primeiro sinal que tem alguma coisa dentro da gente que está bloqueando. Quando você fala alguma coisa que você quer acreditar naquilo, e você se sente um desconforto. É o seu inconsciente trazendo uma memória, alguma lembrança que você não é bem aquilo. Ou seja, o que está dentro do seu inconsciente não está batendo com o seu consciente. E é isso que a gente vai entender também nas próximas aulas aí. Então, preste atenção. Quando você fala alguma coisa que você quer acreditar, o que você quer conquistar, o que você quer realizar, sente o que você acredita. Você acredita de verdade que você é aquilo ou você está falando só isso da boca para fora? Então, esse é o primeiro teste aí para a gente usar, para a gente fazer esse exercício. Desde o momento que nascemos, a gente foi condicionado aí, e pela nossa família, pela escola, pela própria sociedade, pelo nosso trabalho, pela nossa profissão, nossos amigos de trabalho aí. Só que muitas vezes a gente é condicionado pelas pessoas que a gente ama na boa intenção. Os seus pais, eles têm uma programação dentro deles, que você vai entender isso. Então, cada pessoa teve uma criação, tem um conjunto de crenças dentro dela. Então imagina que o seu pai e a sua mãe, cada um teve uma realidade diferente, e teve uma criação diferente, teve pais diferentes, teve toda uma trajetória diferente,
E eles se juntaram, por mais que eles estejam juntos ou não, mas eles tiveram você. E você vai ter uma criação baseado na crença deles, pelo menos nos primeiros anos de vida, seja seus pais ou seus responsáveis aí, é eles que vão te ensinar sobre como funcionam as coisas, o que é certo, o que é errado, e você vai começar a pegar a programação deles e instalar dentro de você. E depois você vai para a escola, você vai ter mais contato com a sociedade, você tem amigos e vai crescendo e crescendo, e vai trabalhar e vai conhecer novas pessoas, e todo esse contato com o mundo externo, com as pessoas, você recebe diversas informações, você tem diversas experiências e tudo isso acaba formando a sua programação. Então, vamos aqui para uma linha da vida, logo depois de a gente entender como que as suas experiências funcionam, como a sua memória funciona. Então, imagina que no decorrer da sua linha da vida aí, da sua trajetória, desde o momento que você nasceu, você é exposto a diversas experiências, desde o momento que você está aprendendo a andar, que você cai, que você levanta, que você começa a falar, que você começa a observar tudo que está ao seu redor, o que as pessoas fazem. E o engraçado é que quando você observa uma coisa, e é muito mais forte do que quando a pessoa fala para você. Então, quando você começa a ter experiências, quando você vive aquela experiência, é muito mais forte. E aquela experiência, você dá um significado para ela. E esse significado, muitas vezes, está ligado a uma emoção. E esse significado, essa emoção, pode ser uma emoção neutra, ou seja, aquilo simplesmente não te interfere em nada, ou aquilo pode ser positivo, pode ser uma experiência boa, positiva, um significado bacana. Então, quando você está num momento de felicidade com a sua família, ou você consegue conquistar alguma coisa, você consegue ter ou aprender algo novo, você fica feliz, você tem um significado, você tem uma memória, você passou por uma experiência, você deu um significado para aquela experiência e aquele significado foi encaixado uma emoção positiva nela. E o mesmo acontece para uma emoção negativa. Então imagina que você está aprendendo a andar e aí você tropeça e cai, e bate a cabeça e você chora porque aquilo dói. Você acaba às vezes tendo um significado daquela experiência negativo e aquilo pode se transformar no futuro num trauma ou não, dependendo do nível de consciência que você tem ou do nível de emoção que você tem. E toda essa experiência, ela se transforma numa memória. E essa memória, ela vai fazer parte da sua programação. Então, é assim que a nossa programação é feita. É assim que é gravado todas as emoções na nossa mente. Então, no decorrer da sua vida, você recebe várias informações. E essas informações, muitas vezes você está experienciando e vivenciando aquele momento, né? Por mais que você está experienciando aquilo, você está ganhando informação. Então, aquela experiência, você dá um significado para ela, e esse significado é atrelado a uma emoção, e esse conjunto de experiência, significado e emoção se transforma em uma memória, seja uma imagem, um áudio, um som, uma lembrança que você tenha, é uma memória que foi encaixada e guardada no seu banco de dados aí dentro da sua mente. E você vai começar a reagir de acordo com essas memórias. Tudo que você for exposto, a sua mente vai consultar esse seu banco de dados de memória e ver se você tem, se existe alguma memória com um significado parecido com aquele momento que você está vivendo, ele vai trazer aquela emoção para você. Então a gente vai entender isso nos próximos slides aí. Então, vamos exemplificar aí para a gente ficar mais fácil de entender uma linha da vida. Desde o momento que a gente nasce, a gente
tenha contato aí com nossos pais ou nossos responsáveis, que eles vão ensinar tudo que eles sabem pra gente. Então, são os primeiros mentores que a gente tem na vida aí, as primeiras pessoas que começam a programar as nossas memórias, a nossa mente. E a gente tem acesso à nossa família, seja uma família mais presente ou não, mas você tem acesso aos seus tios, a seus primos e todas as pessoas que você tem contato ali, faz parte da sua família. Depois você começa a crescer, você começa a ter mais amigos aí, você começa a ter contato com outras pessoas, você vai para a primeira escola da sua infância aí, né, seu jardim de infância, seu prézinho, seu maternal aí, depende do momento que você entra na escola. E até os 7 anos de idade é um momento que a nossa mente consciente é muito rasa, a gente não tem muita consciência de nada, a gente só aceita tudo que é passado pra gente. Então esse momento, desde o nosso nascimento até os 7 anos de idade, é o momento que a nossa mente consciente está aberta para receber tudo que a gente aprende de informação nesse período. E geralmente, nesse período, pode carregar alguns traumas de infância que você tem, que lá na frente pode te bloquear em alguma coisa. Então, lá na frente, às vezes a gente tem algum bloqueio de não conseguir alguma coisa, de não conseguir um relacionamento, de não conseguir ser bem-sucedido, de ter um emprego, de ter uma vida feliz, porque lá atrás pode ser que tenha acontecido algum trauma na sua infância e a causa, por mais que seja pequenininha, ela ficou bloqueada lá e lá na frente ela não te deixa conquistar algo que você gostaria de conquistar. Então até os 7 anos é um período muito aberto da nossa mente, que a gente não tem filtro nenhum, a gente simplesmente aceita tudo que vem. E depois da escola, a gente vai tendo mais contato com a sociedade, né? A gente, dos 7 aos 12 anos, aí, a gente começa a ter mais consciência, a gente começa a questionar mais as pessoas, a gente entra na fase dos porquês aí. Ah, por que funciona assim? Por que é assim? Por que é assado? Mas por que você faz isso? Mas quando que a gente vai chegar? Então começa a vir um momento de questionamento, porque a nossa consciência vai vindo à tona e a gente quer saber, a gente quer entender como isso funciona. Então, muitos pais aí acabam não tendo paciência com seus filhos e começam a falar, meu, é assim, porque o pai está falando que é assim, porque a mãe está falando que é assim, porque o fulano de tal falou que é assim, e só aceita. E aquilo você vai ficando meio retraído, você fala assim, tá bom, eu aceito. E aquilo faz parte da sua programação. Então, dos 7 aos 12 anos aí, você começa a entrar naquela fase de questionamento, né? Então você começa a ter um mínimo de filtros para receber as informações que entra e que são armazenadas nas suas memórias aí. E dos 12 anos, a partir dos 12 anos, entra naquela fase da rebeldia, porque a nossa consciência ela vai ficando mais à tona, ela vai ficando mais forte. E você começa a não aceitar algumas coisas que as pessoas falam para você. Você começa a achar que é dono da razão, que é dono da verdade. Porque como a sua consciência começou a vir mais à tona, a sua personalidade começa a florescer. Então, geralmente a gente é titulado, as pessoas titulam as crianças a partir dos 12 anos na fase da aborrecência, que começa a aborrecer as outras pessoas, vira mais rebelde. Por quê? Porque a criança, ela começa a querer impor as vontades e a consciência que ela tem. Então nessa fase os pais principalmente têm que ter muita paciência, porque é uma fase que a criança acha que sabe, acha que é adulta, porque ela vai tomando consciência daquilo e ela começa a não aceitar algumas coisas mais como ela aceitava antes, lá atrás, e conforme ela vai aprendendo, conforme ela vai experienciando, ela vai vendo se aquilo é uma verdade ou não, mas ela quer experienciar. Então ela começa a questionar e falar não para as coisas, porque ela acredita que é diferente do que as pessoas estão falando, mas enquanto ela não sentir, ela não vivenciar,
ela vai colocar a opinião dela como a frente de toda. Depois a gente vai crescendo e amadurecendo muito mais. Então a gente entra na fase dos 18 anos, começa a vir mais relacionamentos aí, né? Depois que a gente passa da nossa adolescência, nossos primeiros relacionamentos, nossas primeiras paixões amorosas aí, né? O momento que a gente se despedaça por uma outra pessoa, que às vezes a gente gosta de uma pessoa, gosta de outra pessoa, mas a gente não é correspondido, a gente sofre, a gente queria que aquela pessoa tivesse um relacionamento com você, de que aquela pessoa vai ser a única pessoa da sua vida, o único amor da sua vida, e muitas vezes não é, porque a gente tem muito tempo muito tempo que viver ainda, a gente vai conhecer outras pessoas, só que a gente acha, como a gente viveu só aquele período, a gente acaba acreditando que aquele relacionamento, aquela primeira paixão ali, vai ser a única paixão da nossa vida, né? E depois a gente vai ver que aquela era só uma paixãozinha de adolescência aí. E conforme você vai crescendo mais, esse momento é o momento mais crítico aí, porque até os 18 anos, a gente passou pela fase da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, teve muito contato com a sociedade, teve toda uma programação, e nesse momento que às vezes a gente tenta ser uma pessoa, que a nossa verdadeira essência, e a própria sociedade, as pessoas começam a querer encaixar a gente num padrão. E a partir desse momento, dos 15 aos 18 anos aí, a própria sociedade meio que impõe para a gente querer traçar qual vai ser o seu futuro. Então, as pessoas começam a falar, você tem que pensar no que você vai fazer quando você crescer, quando você virar adulto, o que você vai fazer? Você vai fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade, porque sem uma faculdade você não consegue arrumar um trabalho, e lá na frente você tem que ser bem-sucedido, porque você vai precisar ganhar dinheiro, porque você vai ter que virar uma pessoa independente, então você tem que fazer uma faculdade, só que você tem que definir antes uma faculdade, uma carreira, que geralmente essa carreira é meio que vinculada à faculdade. Então você faz uma faculdade, depois você tem que começar a trabalhar no emprego, geralmente tem que ser igual à sua faculdade. Quando você arruma um trabalho, quando você termina a sua faculdade, com as pessoas que têm essa condição de fazer uma faculdade, você acredita, agora eu estou pronto para o mercado de trabalho. Então você arruma o seu primeiro emprego, todo lá, às vezes você entra como estagiário e você entra achando com toda aquela disposição e energia para fazer acontecer, e você vê que, você não sabe de nada, as pessoas te menosprezam ali porque você é simplesmente estagiário, você começa a fazer um trabalho mais braçal ali, e você fala assim, não, mas quando eu for promovido de estagiário, aí sim minha vida vai ser boa. E aí depois você é promovido e você vê que tem um monte de pessoa acima de você, e sempre vai ter gente acima de você. Então começam as primeiras frustrações aí, né? Muitas vezes a gente não arruma um trabalho de acordo com a faculdade que a gente fez, ou a gente faz aquela faculdade de anos e depois vê que não era bem aquilo que eu quero fazer, e você acaba querendo mudar, só que a sociedade põe uma pressão em você, porque, eu perdi vários anos da minha vida, às vezes eu trabalhei para pagar minha faculdade, ou meus pais se sacrificaram para pagar minha faculdade, e eu não estou trabalhando naquilo que eu estudei. Então já começa a vir culpas dentro de você. E depois do trabalho, a sociedade impõe que você tem que possuir seus bens, você tem que conquistar as suas coisas, você tem que ser mais independente, você tem que arrumar a sua casa própria, você tem que ter o seu carro, você tem que conquistar as suas coisas. E depois que você conquistar tudo isso, até seus 30 anos aí, você tem que arrumar uma pessoa, um relacionamento para se casar. E quando você casar com uma pessoa, você vai querer ter filhos com ela. Então, e depois os seus filhos, o seu casamento, a sua vida vai precisar de mais dinheiro, você precisa ter uma condição financeira melhor para dar uma educação de qualidade, para dar coisas de qualidade para os seus filhos. Então, e vai passando o tempo, e toda essa linha da nossa vida que a sociedade impõe às vezes para a gente, acaba criando uma pressão, e você consegue contar nos dedos as pessoas que
tem de fato uma vida exatamente como a sociedade prega, que é uma vida perfeita aí, né? Então, a pessoa que fez uma faculdade e aí depois achou uma pessoa que ela gosta e eles tiveram um relacionamento, começaram a namorar, e depois ela começou a ter um trabalho, arrumou um trabalho na área da sua faculdade e ela começou a ser bem-sucedida naquele trabalho, começou a ser promovido, ganhar mais dinheiro, e depois eles se planejaram e conseguiram casar, e depois do casamento só foi uma vida de prosperidade ali, depois eles se programaram para ter os filhos e depois os dois ali estão crescendo financeiramente e conquistando mais coisas e tudo flui como um mar de rosas ali, né? Essa é a visão romântica na nossa vida, que muitas vezes lá no nosso inconsciente tá essa vida, só que essa é a grande mentira, porque é criado uma vida romântica para que a gente tem que viver aquilo. Só que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não consegue ter uma sequência de vida, não consegue nem metade do que a sociedade prega que você tem que conquistar. E aí que começam os verdadeiros problemas na sua vida, né? Então, só que lá atrás, ninguém falou que a sua família era uma família perfeita, então você tem problemas às vezes na família, seus pais se divorciam, você nem conhece seu pai, ou você nem conhece sua mãe, ou você foi adotado, ou você foi criado pela sua avó, porque seu pai e sua mãe teve uma vida corrida, eles estavam resolvendo um monte de coisa, não tinha tempo para cuidar de você, porque eles queriam dar uma situação melhor para você do que aqui eles tiveram. Então, às vezes você tem problemas familiares, e esses problemas às vezes causam vários traumas dentro de você, e você tem um sentimento de inferioridade, e às vezes incapacidade, e aí causa uma insegurança, e causa frustrações, e causa medos, aprovações, bloqueios, e você se sente injustiçado porque você queria ter coisas, mas você não tem, você vê pessoas que têm coisas melhores que você, e você sempre está olhando no jardim do vizinho, esquece do seu, e você começa a se frustrar, e todo aquele sentimento negativo vem em vários momentos da sua vida, e aí aparece mais medo, e aparece mais bloqueio, e você cria esses bloqueios, e aparece mais frustrações. Então, a maioria das pessoas tem tudo isso na sua vida. Então, o seu problema é o problema de muitas pessoas. Então, todas as pessoas nessa vida têm diversos problemas. Ninguém tem a vida perfeita. E isso acabou se potencializando, até principalmente essas doenças psicológicas, mentais, né? Então, a famosa depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, começou a acontecer nos últimos anos, aí, na última década, o tanto desses sintomas que apareceram na nossa sociedade aí, e numa escala gigantesca, principalmente agora, depois da pandemia aí, né, que aconteceram diversas crises no nosso mundo, e que potencializou ainda isso mais. Então, esse lance de você se fechar dentro da sua casa, muitas pessoas perderam o emprego, as pessoas que tinham uma empresa pequena ou grande, às vezes faliram e não tinha condições para dar o melhor para sua família. Então mudou, virou a vida da maioria das pessoas de cabeça para baixo. E isso só potencializou ainda mais essas frustrações, seguranças, bloqueios e medos que as pessoas têm, porque tudo isso começou a ficar incerto. Então, toda essa programação que a gente vem sofrendo durante a nossa vida inteira, toda essa parte negativa que a gente que essas experiências negativas que a gente vai vivenciando, a gente carimba isso com uma memória negativa, isso causa os nossos traumas, isso faz parte da nossa programação e das nossas crenças. Então, durante a nossa vida, a gente tem vários anos maravilhosos aí, só que a gente tem problemas, todo mundo tem problema. Então, os maiores desafios da nossa vida é enfrentar esse problema. Como que a gente dá o significado para esses problemas? A gente vê isso como o fim da nossa vida, como um buraco sem fundo, sem possibilidade ou não?
o que eu posso aprender? Essa é a visão que a gente tem que começar a ter. O que eu posso aprender com os problemas, com as dificuldades, com os medos que eu tive no passado? Então, é isso que a gente vai começar a trilhar daqui para frente. Então, como eu posso mudar todo esse significado, esses traumas que eu tive aí, esses problemas, desde o momento que eu nasci aí, todo aquele sonho, às vezes, que eu sempre quis ter, mas eu não consegui ter, não consegui conquistar aquilo. Eu sou uma pessoa frustrada porque as outras pessoas conseguiram e eu não consegui, mas as outras pessoas tiveram uma oportunidade melhor do que eu, não tiveram os mesmos problemas do que eu. Então, a primeira crença que a gente tem que tirar é que os seus problemas são maiores do que os problemas dos outros. Isso é a maior mentira que a gente acaba criando pra gente, porque a gente sempre se compara com as pessoas melhores do que a gente, só que a gente esquece de olhar para as pessoas que não têm nem metade, nem 1/10, nem 1% do que a gente tem. Então, quantas pessoas estão aí passando fome, com dificuldade, numa situação totalmente complicada aí, e você reclamando da sua vida, você achando que seus problemas são gigantescos, que as pessoas têm que te ajudar e que você não consegue dar conta sozinho, e tem pessoas que não têm nem 10% do que você tem e às vezes estão muito mais felizes. Então, por que tem essa diferença? Porque cada pessoa deu um significado para aquela experiência. Então, às vezes aquela experiência negativa que a pessoa tem, o mínimo que a pessoa consegue a mais do que aquilo, ela já se sente feliz. Então, o status social, o status financeiro, o que você tem de bens materiais não corresponde com a sua felicidade. A sua felicidade está dentro de você. Então, o significado que você dá para as suas memórias, as suas crenças, é o que te faz feliz ou não. É o que te faz conquistar novas coisas, novos desafios ou não. Então, como que é possível a gente mudar esses bloqueios, esses medos que a gente tem aí, que a gente não conseguiu superá-los? A primeira coisa que a gente tem que ter e tem que aprender é ter clareza do que não é você. Então a gente tem que separar aí o que é o meu rótulo, é a minha máscara, é a minha fuga do que é a minha essência. Então é assim que a gente começa a resolver os nossos problemas. Então o primeiro passo é a gente ter clareza. Se a gente não tem clareza de quem é a gente, de como a gente funciona, a gente vai viver no piloto automático, a gente vai começar a acreditar que todo aquele rótulo, todas aquelas características que falaram, que você acreditou que você é aquilo e que você não está daquele jeito, esses vão ser o seu maior bloqueio aí para o seu sucesso. Então você tem que entender o motivo dos seus sentimentos, que é o que a gente vai aprender também. Você vai entender qual o significado das suas experiências. Então, por que você deu aquele significado negativo ou positivo para aquela experiência que você teve? Você teve um porquê. Foi porque você foi condicionado ou você viu uma outra pessoa, uma autoridade, seja seus pais, uma pessoa que você tem como importante na sua vida, que falou que aquilo era perigoso, que aquilo era errado e você tomou aquilo para você e você deu um significado para aquilo. Então, as pessoas dão significados diferentes para a mesma coisa. Quando você está num lugar, quando você está vivenciando uma experiência, o que você está visualizando, a sua realidade naquele momento não é a mesma realidade daquela outra pessoa. Então imagina que duas pessoas diferentes, seja o seu amigo ou alguém da sua família, uma pessoa totalmente desconhecida, podem estar na mesma praia. Imagina que vocês estão numa praia e para uma pessoa ela pode falar: meu, que praia animal, que praia da hora, olha esse calor maravilhoso, olha esse céu azul, olha essa água, olha essa areia quentinha, fofinha. Então, para uma pessoa ela pode ter uma experiência, ela pode dar um significado para aquela experiência, aquela vivência totalmente positivo, e para uma outra pessoa ela fala assim: meu, que lugar cheio de gente, nossa, não aguento mais tá suando, olha esse calor infernal, olha essa areia quente, não aguento mais
pisar nessa areia quente aqui, e esse mormaço, essa areia, eu tô suando e vem essa areia grudando no meu corpo. Meu Deus do céu, eu não aguento mais esse lugar aqui. Eu quero ir embora desse lugar, eu quero a minha casa, eu quero tomar um banho, eu quero sair desse lugar. Então, você percebe que o mesmo lugar, para uma pessoa, ela vai dar um significado e para outra pessoa ela vai dar outro significado. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa está vivenciando aquele lugar, ela tem os filtros, ela tem a programação dentro dela que ela vai dar um significado negativo para aquilo baseado naquela programação, naquelas memórias. E para outra, ela vai dar um significado totalmente oposto, porque as memórias e a programação da outra pessoa é diferente uma da outra. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter a consciência aí. A sua programação, a sua realidade é diferente do que a outra pessoa tem. Então o que você enxerga não é a mesma coisa que a outra pessoa enxerga. Então a gente tem que ter conhecimento sobre nós aí. Então tem que entender como a gente funciona e as experiências, o significado que a gente tem, as nossas memórias aí. E uma vez que a gente entendeu como a gente funciona, o porquê que a gente deu aquele significado, o real motivo daquele sentimento que eu tenho e a clareza do que não é você e do que é você, a gente tem como ressignificar a sua programação. Então imagine que você tem uma programação negativa sobre alguma coisa, a gente tem técnicas de ressignificar essa programação. Então o decorrer dessas aulas aí, desse curso, esse primeiro módulo inteiro e o segundo praticamente aí vai ser sobre o conhecimento, a gente vai ter o entendimento. Então, um método que eu criei aí para minha vida, e é um método que eu uso para tudo que eu aplico na minha vida, para qualquer resultado que eu tenho, é o método dos 4 Cs. Então, quais são os 4 Cs aí? O primeiro deles é você ter clareza. Se você não tem clareza de como você está, de como você funciona, da onde você quer chegar, você não vai conseguir. Então, se você sem clareza, esse é o primeiro C, você não consegue chegar a lugar nenhum. E depois da clareza, que você sabe exatamente o que você quer, ou você tem a clareza do que você está vivendo ali, você precisa ter conhecimento. Sem conhecimento, você também não consegue chegar em lugar nenhum. Então, uma coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Então esse investimento que você está fazendo aqui agora em conhecimento é um dos melhores investimentos que você faz, porque é para você. Quando você investe em coisas materiais, você está investindo seu dinheiro numa coisa que pode perder a qualquer momento, pode quebrar, pode estragar, ou você não pode gostar mais daquele item material ali, né? Só que o conhecimento está armazenado dentro de você e com aquele conhecimento você pode conquistar outras coisas. Então, primeiro C, clareza, segundo C, conhecimento, e depois que você tem clareza e conhecimento, você tem que ter um caminho. Então, se você quer chegar a alguma coisa, você sabe como chegar nesse lugar ou conquistar aquela coisa. Você precisa de um caminho. Por onde eu vou para conquistar aquilo? Eu tenho que criar o meu mapa, eu tenho que ter a minha bússola. Então, eu tenho que saber por onde eu vou, senão eu não consigo nada. Então, como o gato no Alice no filme ou no livro Alice no País das Maravilhas aí, quando ela está perdida e pergunta para o gato em cima da árvore ali: ô seu gato, você poderia me ajudar a chegar, a me falar qual é o caminho que eu devo seguir? E o gato pergunta para ela: mas para onde você está indo? Ah, eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, para as pessoas que não têm clareza da onde está indo, qualquer caminho serve. Então, o caminho que você pegar pode ser o caminho mais turbulento ali. E esse caminho pode não dar aonde você quer chegar. Então, por isso que você precisa ter clareza e saber qual é o caminho certo ali. E o último C, uma vez que você tem clareza, conhecimento, você tem o caminho, você tem que ter o comportamento, ou seja, a atitude, a ação. Não adianta nada você ter o conhecimento, você sabe onde você quer chegar, você sabe qual é o caminho que você precisa percorrer,
e você não faz nada. Você fica sentado no sofá, você fica parado esperando aquilo cair do céu ou por algum milagre divino, aquilo surgir na sua frente sem você ter atitude nenhuma. Então, o quarto C, que é o comportamento, ou seja, a atitude, a ação que você vai colocar ali, completa os 4 Cs. Então, para você conquistar qualquer coisa na sua vida, para você melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua situação financeira, melhorar a sua saúde, ou qualquer coisa que você deseje conquistar, você precisa ter os 4 Cs. Então, o nosso curso inteiro vai ser baseado nesses 4 Cs aqui. Então, a gente vai ganhar conhecimento, a gente vai aprender a ter clareza, a gente vai criar o nosso caminho e depois a atitude você vai ter que ter, o comportamento.